Muito bem, minha galera. Estamos começando o Penidos Podcast. Essa é a primeira edição. O mais brabo e mais querido. É isso aí. E toda segunda-feira a gente vai estar aqui ao vivo. E para começar, a gente não poderia trazer uma fera melhor que um tetracampeão do mundo, recheado de títulos, de história, figura querida, posso dizer meu parceiro, porque eu gosto muito dele e já tive inclusive a honra de narrar e ele comentar. Ó, hein? Chama. Xerife Ricardo Rocha. Bigode grosso. Tapete vermelho foi para você poder entrar. Obrigado, Penido. Participar o primeiro podcast, né? É o primeiro. Você é o primeiro convidado. Nosso primeiro convidado. Você trouxe a chave do ouro. Obrigado pelo carinho, né? De ter me convidado aqui, Penido. Você é um amigo de tantos anos, já fizemos jogos juntos. Você fez muitos jogos meus, mas muito mesmo desse campeonato carioca brasileiro, seleção brasileira, Copa do Mundo. 90, juntos. 94. É verdade. E agora essa nova geração, né? O Rafa tá aí, né? Opa! Rapaz! Rafa, o brabo. O brabo. Então, acho que como mais novinho da casa, eu sou responsável a pedir o seu like. Deixa o seu like, se inscreva e olha, pega o link, bora disparar em tudo que é grupo de WhatsApp. Aquele grupo da resenha do futebol, o grupo do seu time, você rubro-negro, vascaíno, tricolor. Aliás, o Ricardo jogou no Flamengo. Ídolo do Vasco, jogou no Flusão e tem grandes histórias com o Fluminense. O Ricardo é um craque do São Paulo, seleção brasileira, Real Madrid. Como é que é jogar no Real Madrid? Ele vai contar pra gente. Então pega o link e compartilha pra geral. Fala aí, Ricardo. Como é que é jogar no Real Madrid? Rapaz, primeiro que era muito difícil a gente jogar na Europa. Se você pegar, Penido, os grandes jogadores que jogavam naquela época, Zico, Falcão, Zico foi jogar na Udinese. Olha o que eu vou te falar. Zico hoje jogaria na Udinese? Se jogasse hoje? Não. Zico jogaria o quê? Real Madrid, nos maiores clubes do mundo. Não é que eu estou desmerecendo a Udinese, é porque era o seguinte, Penido. Você sabe disso. Primeiro, não existia um mercado como o europeu, esse, que era aberto. O espanhol jogando em Portugal era estrangeiro. O francês jogando na Espanha era estrangeiro. Então, era tudo muito difícil. O jogador brasileiro para jogar na Europa era muito difícil. Saiu o Falcão, depois aos poucos, né? E a gente conta aí Evaristo, quantos jogadores muito poucos jogadores jogaram na Europa. Então ela começa a mudar com Falcão, com Cerezo, aquela seleção de 82. Então vários jogadores, eles são contratados. Você vê o Milan, quem era que o Milan contratava? Os holandeses. Gullit, Van Basten, Raiko, os holandeses. Os italianos, os alemães. Né, o Lothar Matthäus, né, o Eles Bremer. tinham medo da adaptação dos sul-americanos? Tinha. Eu recordo quando eu fui contratado. E outra coisa, tem uma história legal em relação a mim ao Real Madrid. Você sabia que depois de Didi Canário eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Real Madrid? É mesmo, cara? Eu nem lembrava desse detalhe. Eu que abri esse mercado aí, digamos assim. Porque eles falavam assim, o brasileiro é meio folgado. O cara falou pra mim no dia que eu cheguei lá e disse, Ricardo. Como é que é essa pecha? O jogador brasileiro, como é que ele é visto no futebol europeu? Não, hoje ele tá muito bem. Mas antes não, gostava de festa, não se apresentavam as férias. Dia 2, chegava dia 5, aquela coisa. Vamos dizer, o Romário, que diz, olha, vou chegar daquele jeito do Romário. O baixo, né? O baixo era baixola. Mas assim, eles tinham medo de contratar jogadores brasileiros. Então eu que meio que abri e mudei um pouco esse comportamento. Você não tinha outros brasileiros no seu elenco? Zero. Como é que foi essa adaptação? É aí que eu vou te falar adaptação nossa, a minha, do Zico, do Falcão, de grandes jogadores, do Moser, do Ricardo Gomes. Ela foi melhor, porque eu vou te falar qual é a diferença de hoje. O Ricardo Gomes, quando foi pro PSG. Benfica. Primeiro Benfica. Ele e o Moser. Depois que foram para lá, o Moser não foi para Paris Saint-Germain, foi Valdo, o Ricardo Gomes, o Moser foi para o Olympique de Marselha. Mas assim, só contando a vocês qual é a diferença nossa. Nós saímos daqui com 5 brasileiros nas costas. Zico saiu com 29 anos. Zico saiu velho. Os jogadores saem com 18. Hoje eles não compram um jogador de 29. Só não sai antes porque não pode. Não, exatamente. Então eles sentem muito. O Vini Júnior, que é um dos destaques nesses últimos anos, ficou 3 anos meio no Castilha, na base, profissional, vai bem, entra. Né, o Rodrigo, né, chegou um pouquinho melhor, mas a adaptação é muito difícil no início. Então, quando eu tinha
eu tinha 2 Libertadores, eu tinha 8 Campeonatos Brasileiros, eu tinha jogos da seleção, então você chegava quase pronto. Raramente um jogador nosso ia e voltava. É porque você tinha um currículo, né? É isso aí. E a experiência, Penedo, que a gente tinha, que hoje esses garotos não têm. Que eles sentem. Você vê o Coutinho no Vasco. Ficou 3 anos, ele foi pra Inter, não jogou, começaram a emprestar ele. Até ele ir para o time inglês, o Liverpool. E aí sim, é o Coutinho que a gente sabia que poderia ser o futebol que ele apresentava. Então, muitos estão sofrendo, saem muito jovens. É um peso muito grande, é muita responsabilidade você ser um ídolo de um time grande como é o Madrid. Mas né? existe um detalhe, Ricardo, que é o seguinte: eles driblam. Eu me lembro muito bem do episódio da saída do Coutinho, porque eu estava jantando numa churrascaria em Ipanema, chegou o Eurico Miranda com uma turma ali e tal, não sei o que, e ele contando, que foi, Eurico? Tá nervoso, cara? Não, pô, os caras tentaram passar a perna. Como assim? Porra, Internacional, ele vem, querem levar o Felipe Coutinho. Esses caras agora estão fazendo, sabe qual é a moda agora, Penido? Esses caras vêm aqui, contratam o pai e a mãe. O moleque é menor de idade, tem que ir. Então, e o Coutinho saiu do Vasco por 0. O Vasco ainda leva nada. Isso acontece até hoje. Aí ele entrou na FIFA com uma ação para ganhar 9 milhões de euros e acabou ganhando. Senão o Coutinho iria jogar de graça. Mas quantos saíram de graça? Muitos saíram. Mas hoje, independente de levar pai e mãe, os clubes, eu não sei os menores, mas os grandes clubes têm respeito. Vamos dizer, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco. Hoje eles têm um respeito maior. Não é assim, porque tem uma lei na FIFA que os caras ficam de olho. Agora, né? Agora tem uma lei. Mudou porque assim era mole. Pegar, levar com 16 anos, arruma um emprego pro pai e mãe, bota ali na base e você leva o jogador. Não é assim que a banda toca mais. O Messi foi assim, de graça. Ninguém pagou nada para levar o Messi. Quando eu joguei no News Old Boys, eu joguei no time de Messi. Você foi capitão. No capitão do News Old Boys. Né? Como é que foi isso? Você jogou com o Messi? Não, ele é 12 aninhos, era garoto, ele era garoto. Messi era um bebê Messi. O Messi deve estar quantos? Uns 38? O Messi já passou 30 alto, 30 alto. Né, mas assim, ele tinha 12 aninhos quando eu cheguei lá. 12 aninhos. Ele estava saindo pro Barcelona. Não treinava, ele já treinava no time? Não, mas então, se falavam já que tinha um garoto fora do comum que tinha ido pro Barcelona. Isso em que ano? Eu acho que ele já tinha ido, eu fui pro 96. Já se sabia que o Messi era o Messi. Não, desculpa, 96. 96. Então ele foi criando pro Barcelona, não sei, depois tu vê, não sei. Ele começa a brilhar com o Ronaldinho Gaúcho ali, 12 anos. Não, 2005, ele foi muito jovem pro Barcelona. E o Barcelona fez um trabalho com ele, para ele crescer, alimentação, enfim, fez um trabalho para ele realmente pudesse mostrar toda a sua capacidade. Então, como eu te falo, a dificuldade nossa era imensa. E outra coisa, o Real Madrid tinha 5 estrangeiros. E, veja, Hugo Sanches, olha, Hugo Sanches, Rage. O Hugo Sanches, pra quem não lembra, a molecada que não lembra, o Hugo Sanches era o mega craque do México. É o goleadorzaço. Super, hiper goleador. E eu vou te falar outro, o Maradona do Leste, Jorge Rage, o 10. Rage? Amigo. Da Romênia? Da Romênia. Procineski, o esgulavo que jogava muito, cracaço. Aí tinha mais um africano e um argentino, Snyder. Então era muito difícil, porque se eu ficasse no banco, eu só podia entrar no lugar de um estrangeiro. Eu não podia entrar. Para não extrapolar o número. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Você acha que o futebol dos anos 90 era melhor, era mais disputado? Era melhor que o futebol de hoje, 2025? Não, eu não gosto, Rafa, de fazer comparações. Por quê? Você tem que respeitar as épocas. É a mesma coisa. Os contextos. Pelé, a sua época. Os caras, Pelé jogava hoje? Jogava. Eu acho que Pelé não tinha 1.200, ele tinha 2.000 gols. Porque ele ia se preparar mais, ele ia estar... Gente, eu acho que se a gente começar a comparar a época... Olha o Pelé aqui na nossa mesinha. Abre aí, Brunão. Olha o Pelé aqui em destaque. Rei. Qualquer tempo. E deixe sempre isso aí, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Penido acompanhou, não sei, chegou a narrar o jogo dele, Penido? Chegou a ver? Do Pelé? Não, eu narrei com o Dé, o Aranha, que também é seu amigo. Isso. A final da Copa de 70 para homenagear quando fez 40 anos. Ah, tá. Mas eu não peguei... chegou a ver não, né? Eu cheguei a ver. Eu era muito criança. Garoto, né? Mas então, eu vi jogar, tive essa honra. Mas não peguei o auge da carreira dele assim em jogos seguidos. Porque é o seguinte, que eu digo sempre, Pelé, quando fala Pelé, pra mim, Ricardo Rocha, eu não falo de Pelé. Pelé é outra coisa, né? Porque não dá. Porque tudo que se faz hoje, ele fazia antes, com chuteira ruim, campo ruim, bola ruim, a preparação física
né? Não era como essa. Então, Pelé, para mim, ele está acima de todos. Até os medicamentos, os suplementos alimentares, a fisiologia, a qualidade dos departamentos médicos, porque tudo evoluiu muito, muito. Eu não sei você, mas me incomoda esse fetiche de comparar Messi e Pelé, essas revistas estrangeiras colocando Messi mas tá acima. certo, é para vender, são vendas. Né? Hoje é a molecada e eu tenho certeza que se botar uma pesquisa hoje, Pelé vai perder. Infelizmente. Por quê? Porque eles não viram Pelé jogar. Entendeu? Mas só que eu acho assim, eu não vi Pelé, eu vi assim, 70, eu via na televisão, tinha 7 aninhos, né? Eu vi alguma coisa e vi depois, mas eu acompanho muito a carreira dele e tudo que Pelé fez, então é uma coisa fantástica. Fantástica. Xerife, quem foi o melhor jogador que você viu jogar então? Não, Pelé, que eu vi ele jogar na televisão. Pelé, pra mim, Pelé não tem comparação a nada. Agora eu dei a minha geração, ela é muito boa. Maradona, né? Maradona. Maradona. Agora, eu vou falar de alguns jogadores, mas eu quero chegar no brasileiro, tá? Maradona. Eu em Recife, eu era um garoto, eu torcia pelo Vasco. Eu sou Santa Cruz. Você é Santinha. Não, eu digo assim, eu sou Santa Cruz. Sim. Mas como passava, na época, muitos jogos do campeonato mais carioca, era Vasco. De vez em quando eu via, adorava Luiz Pereira, Ademir da Guia, os caras, mas passava muito jogo e eu gostava de ver Flamengo e Vasco. A disputa de Dinamite com Zico, eu achava... Demais, né? Não, demais. E vocês não sabem. O Penido dá pra falar, eu também... A semana dos clássicos é maravilhosa. Era demais, né? Pô, depois eu vou falar, quando se tinha Edmundo, Romário, Renato Gaúcho e Túlio Maravilha, o rei do Rio. Meu Deus do céu. Não existe isso mais, meu irmão. Não existe. Era uma festa para vocês da imprensa cobrir aquilo ali. Não, e o Maracanã botava nessa época. 100 mil. Hoje você bota 60 mil pessoas, comemora, tal, vibra. 100 mil. Pô, botava 150, cara. Eu digo 100 mil. Daí pra mais. Pra mais. Entendeu? Então é isso. O Pelé é aquele cara que é a grande referência para mim. Então eu não comparo com ninguém. Agora, depois de Pelé, o mais completo, quando eu sou meu fã, é Roberto Dinamite, tá? Porque eu era Vasco, então eu gostava do Roberto. Mas... O Roberto era genial, né? Eu também. Fantástico. Meu amigo pessoal. Fantástico. Você sabe que eu tenho o título de sócio honorário do Vasco e a minha carteira de sócio honorário do Vasco, que eu fui votado no Conselho Deliberativo por unanimidade. O presidente era o Eurico Miranda, que estava saindo. E aí, quando o Roberto assumiu, o Roberto reuniu de novo o Conselho para ver se confirmava. E ele me falou que ia fazer isso. Eu falei, não, beleza, tá. Se não quiserem me dar o título. Aí unanimidade de novo. E aí eu fui receber com a minha esposa e o Roberto Dinamite me entregou o diploma, a carteira e tal. Beijinho pra Márcia, tia Márcia. Beijo. Vascaína. Família toda vascaína. Minha mulher é Vasco. E o Roberto me entregou. Eu sou sócio honorário do Vasco. Você é Vasco, né? Sou Vasco. Minha família todo dia aqui no Rio. Por que você é Vasco? Por causa dessa época que os jogos chegaram? Eu era garoto e eu gostava de ver Flamengo e Vasco. Aí é quando eu digo, como eu sou muito fã e virei amigo do Roberto, como do outro que eu vou falar agora. Pra mim, depois de Pelé, é o jogador mais completo. Ele não é mais genial pra mim do que Ronaldinho. Ele não é mais genial do que talvez Maradona. Ele não é mais... Mas o jogador mais completo que eu vi, fanzaço, Zico. Eu concordo plenamente. Pra mim também. Tenta explicar pra mim e pra geração que não viu o Zico, o que é o Zico, os atributos técnicos que faziam do Zico o Zico. O Zico é um jogador completo, né? Esse meia que a gente pede hoje que não tem, ele era. Mas só que além de ser, ele era goleador. Vamos dizer, hoje o cara, um meia, faz 10 gols. Porra, ele fazia 15, 18, 20. Os números são bizarros. São bizarros os números de Zico. E assim, e aquela disputa me encantava porque eu era Vasco. Agora o Flamengo tinha um timão, né? Aquele time do Flamengo de 81, né? Zico, a liga toda. Não, esquece. É tão difícil você fazer um time assim, né? É muito difícil. E outra coisa... Eu me lembro de um time desse nível... Quando o Zagallo saiu do juvenil, que na época, hoje é júnior, foi pro Botafogo e levou a molecada e montou o Botafogo, já Carlos Roberto, Gerson, Roberto, Rogério, Jairzinho e Paulo César. E uma boa base dessa foi pra seleção, isso, né? Esse time foi campeão do mundo, pô. Né? Então, a melhor coisa do mundo, isso que você fala, Benito, e hoje é muito difícil, talvez algum treinador possa fazer, o que Parreira fez em 94. Ninguém nunca falou que eu vou falar agora. Parreira foi muito inteligente, Parreira é um monstro. Ele, Zagallo, é outros caras que eu respeito, admiro, e vou guardar sempre meu amigo Zagallo, né? Hoje não tá aqui com a gente, mas eu aprendi muito a força, a vontade de querer ganhar. Nada como eu falo, Pelé é tudo isso e
uma seleção para mim é Zagallo. O espírito de Zagallo. 4 títulos mundiais. Ninguém não vai tem. ter. Eu brinco com ele, só um pode ter. Cafu, que tá jovem. Tá... Cafu tem 2. Já tem Coloca 2. ele como auxiliar, alguma coisa ele vai ganhando com a nossa seleção. E é jovem, mas assim, meu Deus do céu, você ganha 4 títulos e aquele espírito que o Zagallo tinha, então isso é muito importante. O Zagallo é o maior técnico da história? Pra mim também. Você sabe mais do que eu, né? Eu tinha 7 aninhos, você deveria ter o quê? 16, 70 mais ou menos, né? A gente tem diferença de 7 anos mais ou menos, né? Uhum. Entendeu? Putz, ele fez 5 número 10 jogar, pô. Todos eram 10, pô. Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé. Brincadeira. Todo mundo no mesmo time. Como é que faz? É. Como é que faz você colocar... Ele é tão genial que ele deslocou o Piazza pra zaga, que era meio campo. Não, e ele é tão genial que ele disse, é muito ofensivo. Eu não posso jogar com o Marco Antônio. Everaldo. Everaldo era o 3º zagueiro daquela época. Zagallo tá não é na o Everaldo frente... de hoje, não. O chuta é Everaldo. É o Everaldo. Zagueiro do Grêmio. Zagueiro lateral esquerdo. Que lamentavelmente faleceu no acidente automobilístico. Então, ele fez a inteligência dele, é tão grande que ele falou, meu time é muito ofensivo. Marco Antônio apoia muito. Taticamente ele não vai cumprir o que eu quero. Vai ficar um buraco aqui. Eu vou ter 2 buracos, porque... Ele marca bem, mas Carlos Alberto marca e apoia. Mas o daqui não, ele só apoia. Trouxe Everaldo, Piazza, porque Piazza, a qualidade de saída de bola de trás. Porque o Brito era zagueiro. Zagueiro. E jogou muita Copa do Mundo, meu amigo Brito. O Brito era aquele tudo cavalo, cima, né? Cavalo. Como dizia o Nelson Rodrigues, com saúde de vaca premiada. É exatamente. Uma força. Uma força enorme. Então, você tem esses jogadores na tua mão e diz, como é que eu faço? É só atacar? Não. Tem um jogo que até hoje eu gosto de ver, é Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. É o maior jogo da Copa pra mim. Não só pela defesa do Banks. Não só pela defesa do Banks, mas assim, é um jogo porque primeiro a Inglaterra foi campeão em 66, né? E era considerada a melhor seleção de 70. Porque antes da Copa, Pelé tá cego. Muitas críticas à seleção. Tinha uma turbulência antes de começar. E você sabe que muitos desses jogadores foram para a Copa de 66 e não jogaram bem. Inclusive o Gerson. Foi o craque da Copa do Mundo de 70. Exatamente. Ele estava na Copa de 66. Então, a turma de 66 foram criticados. Então, eles amadureceram muito. Muito, como a gente em 90. Para ganhar 94. Exatamente. Como a turma de 98 para ganhar 2002. Exatamente. A dor, Benito, isso vai para mim, para você, Rafa, que está começando agora, principalmente você, Rafa, que é um garoto. A dor da perca, da derrota, das coisas. A vitória, todo mundo vai bater no teu ombro. Você é craque, você é bom. Agora, quando a derrota e a pancada, aí tu vê quem está do teu lado, quem é forte. Então, se você pegar os grandes títulos do Brasil, o Tri, eles perderam em 66. 94, perdemos em 90. 2002, perderam em 98. E outra coisa, massacrado. Todos esse grupo, a gente foi muito massacrado. 90 para 94. Foi muito massacrado. Eu estava junto com você lá, né? Tanto em 90 quanto em 94. Gente e eu vi pessoalmente, vi depois acompanhando a mídia toda, e todo mundo batendo, né? Menino, sabe o que eu acho incrível que hoje não tem? É porque o jogador sai muito novo. Sabe qual era a rivalidade antes? Rio e São Paulo. Então, se eu jogasse no Rio e tivesse na seleção e tivesse um jogador na minha posição jogando em São Paulo, a imprensa de São Paulo era ia tentar Rio escalar defender de São Paulo, pau. Havia essa rixa, não havia. Hoje não tem. Eu não vejo mais isso. E até, graças a Deus. Você só, olha, eu vou me lembrar, forçando aqui a memória, a última vez que isso aconteceu, eu estava com o Apolinho no Paraguai. Não, no Paraguai não, na Bolívia. E o Brasil ganhou a Copa América. O Brasil ganhou invicto, foi ganhando. E a Bolívia ganhou de todo mundo na final. A gente ficou em Santa Cruz de la Sierra. O Brasil jogou todos os jogos no Tauíte Aguilera. Lá, que é uma cidade tranquila. Lá, não, zero de altitude. Zero de altitude, sem problema. A cidade não é isso tudo, mas a gente não estava lá para visitar, a gente não é turismo, né? Era jogo. E o Brasil foi ganhando, só que a Bolívia foi também, e a final em La Paz. E agora, quando chegar a final? Aí, no dia da final, nós pegamos o avião às 11h30 da manhã, em Santa Cruz, subimos, tomando aquela pastilha, meu Deus, Soroste, né, contra o mal das alturas. Chegamos no estádio
2h30 antes do jogo, A cabeça entramos, já o Brasil ganhou o jogo e no final o Zagallo falou: vão ter que me aturar, porque a imprensa de São Paulo tinha coagido para botar jogadores paulistas. De lá para cá, eu acho que isso é. Não que não haja rivalidade, a rivalidade sadia é até boa mesmo, é o confronto, porque a concorrência estimula os dois lados, né? Tendo concorrência, os dois lados se mexem para melhorar, para não perder, né? E aí, nessa brincadeira, eu me lembro que foi a última vez que houve realmente assim uma explosão. E o Zagallo fala: então vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. E como é que você vê o cenário de hoje do futebol carioca? Passou muito tempo de predomínio dos paulistas ganhando tudo, e a gente vê que os últimos 3 campeões de Libertadores... Não dá pra ser é uma maravilha, né? Vamos lá. Primeiro, pela condição financeira que os clubes, né? Daqui a pouco eu tô vendo o Fluminense virando SAF. O Vasco é o único SAF que não deu certo, é impressionante. Incrível o que acontece com o Vasco. O Vasco é o seguinte, é aquela brincadeira que eu sempre digo, é aquela brincadeira do anão e do circo, né? Compraram o anão e o anão cresceu. Como é que foi? O Vasco não deu certo. O anão cresceu. É o único anão, que comprou. O Vasco comprou o anão. E o anão cresceu. Tem 2 metros de altura. Então, na realidade, o Fluminense muito bem, Botafogo muito bem, campeão da Libertadores e o Techo, que todo mundo, com uma loucura, vende jogador aqui, mas a torcida ama e tem que amar. Esse cara é um monstro que tá fazendo no Botafogo. Pode falar o que quiser. E outra coisa, a torcida do Botafogo não se apegue a jogadores não, tá? Porque tem ele isso, vende, né? ele vende, então o modelo dele é esse, mas ele vende, mas traz jogadores de qualidade também. A vantagem do Textor e do modelo de negócio que ele implantou no Botafogo, eu acho que está exatamente o seguinte: ele repõe, mas não repõe a altura sempre. Não, você não vai repor o Luiz Henrique a altura, porque não tem no mercado, a não ser que ele fosse buscar o Arias. Mas que não. Não dá certeza ainda, né? E outra coisa, eu falei, inclusive, hoje, nós estamos aqui ao vivo, né? E eu disse hoje no programa que eu apresento de 17 a 18 horas, Geraldino Cerquibald, que é a sucessão do show do Apolinho lá atrás e tal. Bom, e eu disse hoje o seguinte: os jogadores que você vai procurar repor, etc e tal, eles não estão à disposição porque existem uma coisa que é o seu desejo, outra coisa que é um fato consumado. Os fatos não se importam com os nossos sentimentos. É verdade. Os fatos simplesmente eles acontecem. Você não pode dizer que eu quero um jogador tal, com a qualidade tal, que joga. Isso é coisa que técnico de seleção pode escolher. E mesmo assim, vai na frase que eu falei, hoje repito aqui agora: todo jogador, quando você contrata ou convoca, é uma aposta. É uma aposta. E outra coisa, o Real Madrid gastou milhões, não ganhou um título esse ano. Salve Romário de Mundo. Não ganhou também. Ataque dos sonhos. Exatamente. Então, você vê o Real Madrid não ganhou um título. O time do Guardiola, o Manchester City, não ganhou um título. Não ganhou o título. O Real Madrid ainda levou uma surra do PSG para ser eliminado. O PSG ganhar. Que levaria no domingo seguinte uma surra. Exatamente, Benito. Um vai ganhar, todos não vão ganhar. Então o Botafogo ganhou 2 títulos importantes. Né? O Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileiro. É muito. No mesmo ano. Eu falei para os jogadores, eu tenho alguns amigos lá no Botafogo, um deles é o Marçal, lateral. Eu falei: Marçal, vocês não sabem, daqui a 100 anos vão falar de vocês. Ah, com certeza. Vamos falar desse time. Vão entrar vamos falar história. O Teste, vocês Igor todos. Jesus, todos. Henrique, então, e além disso, o Botafogo, um ano atrás desse título, teve aquilo tudo, né? A vergonha de. Pô, ele bateu o recorde no primeiro turno, bateu o recorde de pontuação desde que o campeonato existe. Nunca ninguém tinha feito uma pontuação com o número de vitórias. O Corinthians tinha. Fez um turno de 47 pontos, mas com menos vitória, então o Botafogo superou. E aí no retorno desandou tudo, foi embora. Principalmente no final, né? Caiu no Castro. Palmeiras, do Grêmio, aquela de derrota do Grêmio em casa, Palmeiras, enfim. Entendeu? E veio. E no ano seguinte ganhou. E todo mundo dizia que o Botafogo no segundo turno ia repetir o fiasco. Exatamente. Né? Palmeiras apostou nisso e dançou. Porque ele não virou o fio coisa nenhuma. Mas é porque ele também veio com o Luiz Henrique, com a Almada, né? Ali no. Ele veio com o time pesado. Né? O time já era bom. E esses 2 caras foram realmente o divisores. Você acha que essas contratações que ele fez agora, por exemplo, ele trouxe o Correia, trouxe o Montoro. Gosto. Né? Esse menino que estava no Grêmio, o ponto esquerda, Natan Fernandes, bom jogador. Bom. Eu acho o seguinte: o que falta é entrosamento. Tá trazendo e as pessoas acham que vão ganhar todos os jogos. Calma, eu acho que já trouxe demais. Acho que precisa agora colocar o pé no chão, dizer: agora vamos começar a fazer esse time jogar. É isso. Eu lembro muito, o Apolinho falava que o São Caetano é o balão japonês, tinha muita gente que não gostava. Falei, mas
O São Caetano, ele era um time que não tinha nenhum craque. Ele tinha o Ademar, que chutava de tudo quanto é lugar e que acabou fazendo muito gol, porque ele chutava mesmo. Mas não tinha nenhum jogador assim extra sério, só que tinha um conjunto, é isso aí. A harmonia. Porque se você misturar apenas bons jogadores, eu conheço um cara que fez isso na vida e se deu bem, que foi esse que você citou, o Zagallo. Ele botou 5 jogadores, camisa 10, todo mundo no mesmo time. Só que os caras eram tão geniais, e ele era o maior gênio como treinador, ele posicionou todo mundo. Tinha o Gerson, que era técnico dentro do campo, tinha o Pelé, que dispensa comentário. Carlos Alberto. Carlos Alberto Torres, treinador. Que foi meu companheiro, inclusive, trabalhou aqui comigo na Rádio Tupi. Então, o que acontece? Você, quando traz o jogador, qual é a química? Você tem 3 compartimentos no time, né? Defesa, meio campo e ataque, eles se conversam. E o técnico chegou agora, o Ancelotinho, né? O David isso que eu tô Ancelotti. Você foi treinador. É claro, empatou, aí a torcida começa a chiar, calma. Me perguntaram quem são os 4 times há um mês atrás, para chegar. Ainda estava lutando, eu falei, Palmeiras, Flamengo, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. E estão aí lutando os 4. São os favoritaços ao brasileiro. Eu concordo com você. Não tem o que puxar, não tem. Né? O São Paulo agora arrancou. O São Paulo tem 16 pontos, né? 20 a menos que o Flamengo. É muita coisa. Não chega. O Flamengo não perde 6, 7, 10 jogos no campeonato como esse. Não perde, o Palmeiras não perde. 20, 10. Mas perde um ou outro, porque não tem time batido. Não tem, mas assim, esses times perdem pouco. E quando a diferença é enorme, né? Só digo São Paulo, o próprio Fluminense está com 16 pontos aí diferente. Alguns times, claro, alguns faltam alguns jogos, mas assim, precisa ganhar. Então é muito difícil hoje você jogar. Quando você vê esse elenco do Flamengo, diz, como é que faz? Porque às vezes é o seguinte, o time titular ele não rende. Aí você bota alguns reservas do Flamengo, ele joga mais do que o titular. Por quê? Porque o nível é muito alto. Porque esses que estão no banco, eles podem ser titular algum dia. Eles estão no banco porque é a opção do Felipe, mas pode... Eu digo sempre, futebol é um viaduto, um dia tu passa por baixo, um dia tu passa por cima. É verdade. Né? Então, isso aqui é um viaduto. Então, eu acho que é o seguinte, esses times são muito fortes, né? O Botafogo, o torcedor, tem que estar feliz com tudo que conquistou. Não vou ganhar nada esse ano, calma. Tem Copa do Brasil, né? Não, o Flamengo vai ganhar, eu acho. Eu acho que o Flamengo tem chance. O Cruzeiro, com essa derrota de ontem, você vê, né? Todo mundo falando do Cruzeiro, eu digo, é um time forte para ganhar. Eu também acho para ganhar. Mas não tem o banco que o Flamengo tem. Não tem um banco. Você vê, o Flamengo ganhou, encostou. A diferença ainda eu acho que o Flamengo está na frente, né? Tá na frente. 36 a 34, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Pode meter 5 pontos. E 5 pontos, cá pra nós, hein? Para um time forte, 5 pontos é uma diferença considerável. Tem muitos jogos do Campeonato Brasileiro, é dificílimo. Né? Você não sabe realmente quem... Eu digo esses 4, mas alguém pode arrancar de trás. Eu vejo muito difícil em pontuação times ali chegar junto de Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro. O campeonato ali vai ficar entre esses times. Como o Botafogo tem 2 jogos a menos, ele pode ser que dê uma beliscada e incomode. Mas esse trio aí... E o Flamengo apelou nessa janela agora, né? Eu queria ouvir o Ricardo sobre essa janela. O Boto, ele descobriu a senha do cartão. Porque ele foi passando o cartão, Saul, Carrascal pode vir, o Emerson Royal, perde o Wesley, mas traz é bom quando vem lateral. Barato e joga. Quando vem muito caro, vamos ver. Foi muita grana. Porque o muito caro, ele cria um problema. Porque se ele não fizer chover, ele tem que chover colorido. Aí é com o Felipe. Se só chover, não serve. Exatamente. Não, como eu digo, Felipe é um baita treinador. Até algumas pessoas me criticaram na época quando eu falei, é o futuro treinador para mim da seleção. Opa! Não só porque tá bem no Flamengo, não. Felipe Luiz. Eu acho, lá na frente. Porque as pessoas, às vezes, quando eu tô falando para vocês aqui, esse cara é um idiota, a seleção, calma, gente. Tô falando lá na frente, né? Nem nessa primeira Copa, talvez nem nessa segunda que venha dos Estados Unidos, não, calma, eu só tô te falando que eu vejo ele capacitado. Ele é jovem, né? Para treinador, então, nem se fala. E o que ele fez, os títulos que ganha, e todo mundo fala, mas ele tá no Flamengo, jogou Edmundo, sabe, não jogou e não foi campeão. Não é problema não, é porque ele é capaz. Tem uns problemas e ninguém acerta, né? Houve o problema do Pedro, né? Aquela confusão toda, aquela briga, que eu falei que ele não estava, outra coisa, eu falei, ele não está errado, ele errou da maneira que foi falado. Foi o que eu disse aqui, o problema não é a falta de razão, foi a falta de oportunidade, o erro, que eu acho até que foi o Boto que induziu. Aliás, o Boto está querendo corrigir as lambanças que ele fez, que foram uma sequência ruim, mas agora começou a contratar jogadores bons para reforçar. Mas bons e caros, que tem que jogar. Esses caras vão ter bons, mas esses jogadores são muito caros. Mas como o Flamengo você pagar 22 milhões de euros de um jogador pro Brasil,
É muita grana. Cabe aqui nesse estúdio, isso tudo de dinheiro, não é capaz de encher, bater no teto, né? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, é isso que eu tô te falando. Eu não tô falando do Boto, nem de nada, não. Eu só tô falando que a gente sempre, né, foi vendedor. O Flamengo é um clube vendedor. Quem foi que o Flamengo vendeu por 22 milhões? Muito poucos dos que venderam. Vamos colocar quem é Vini Júnior, Paquetá, talvez. Mas não foram muitos jogos, 22 milhões. E ele comprou, acho que foram 1 ou 2, 20 milhões, não é isso? Agora recentemente. É isso que eu tô te falando, é muita grana. E a gente é uma incógnita ainda. Nesse ano, o Flamengo cometeu um erro, né? Com o menino que foi pra Premier League, né? E que agora até deu uma chutada no balde, né? Recente. Alcaraz. Porque o Alcaraz veio precedido de uma grande fama, não explodiu, mas o Flamengo vendeu um pouco mais barato. Mas eu acho que ficou pouco tempo. Mas isso faz parte do mercado, o cara não se adaptar. Ele não teve tempo Não, ele não teve tempo. Pra se vestir de Flamengo. Ele botou a camisa, tá? Jogou mas ele vestiu o Flamengo na alma, ele vestiu no corpo, mas não vestiu na alma, concorda? Concordo, mas ele falou, eu não queria sair, eu queria ficar, mostrar. Eu gosto desse jogador, eu acho que esse jogador tinha mais potencial para jogar no Flamengo. Eu acho que ali é um erro, mas tudo bem, a gente não tá lá dentro, não sabe o que é o dia Coisas que acontecem internamente. Coisas que acontecem. Bastidores, né? Como eu te falei, o caso do Pedro. A gente não sabe, por mais que o Felipe, eu já volto a dizer, tá certíssimo. Porque ele poderia falar, ó, ele não tá bem, ele tem que se preparar fisicamente. Ponto. Acabou. Como ele está, ele não vai jogar, acabou. Aí fala de GPS, do papagaio, da pão, aí, da bolacha. Usou o termo ridículo, que é um termo muito pesado. Eu falei aqui, inclusive, o seguinte: eu uso um slogan, você sabe, eu uso o slogan para cada jogador, goleador, que marca. Pro Pedro, eu uso. Com o Pedro em campo não tem placar em branco. Só que então eu sou fã do Pedro, adoro ele, maravilha, jogadoraço. E errou também, tá? Agora o Pedro cometeu um baita erro de levar pro coração quando o cara, o profissional, o cara ganha 1 milhão, 1,5 milhão, tá, porque merece. Não, claro. E ganha porque o que ganha muito bem, ele merece ganhar o que ganha. Quando ele está ali, está implícito no contrato e no que ele ganha para ganhar bem, que ele tem que engolir alguns sapos, tipo tolerar o eventual erro do técnico que equivocadamente não o colocou, ou equivocadamente mas você viu a entrevista dele? Isso faz parte, cara. Eu sei, mas você viu a entrevista dele depois que ele marca o gol? Ele fala assim, não, já tô me entendi com meus companheiros, ele não gostou do que o Felipe ele falou, mas tem uma pessoa aqui dentro que ela tem que se reportar como eu tô me reportando. Que é o Boto, tem que pedir desculpa, é o Boto. Ele cometeu um erro grave. Dizer que vai vender por 15 milhões de euros, o cara fica ofendido. O jogador, ele tem a vaidade. Eu entendo, repito, ele não tem o direito de baixar nos treinamentos. Agora, mas o cara também não tem sangue de barata. Deixa eu te falar, há vários erros aí, tá? Mas eu acho que isso é uma coisa que faz parte do jogo, da vida. É uma lição para todos, para o Boto, para o garoto. Porque eu pergunto uma coisa a vocês. Se o Flamengo hoje estipula 15 milhões de euros, chove assim de time comprando 15 vai ter mais milhões, de 30 clubes na fila. Manda colocar os 15 milhões que Pedro escutou. Diz, Pedro, vai e busca 15 milhões. No Brasil tem 2, 3 que compram ele. Fácil. Ele é o melhor 9, ele é o melhor 9 do futebol brasileiro? Ele joga muito, eu sou fã do Pedro. Eu também joga demais. Deixa eu te falar, na função dele só tem ele. O garoto agora do Cruzeiro, que ele é mais diário. O Caio é um cracaço. Muito bom jogador. Cracaço. É lá de Recife, ele. De Pernambuco. Então, não só ele, como todos que estão aí, né? O João Pedro jogou muito. João Pedro, que jogadoraço, então, né? Mas assim, eles não são aquele tipo Pedro, de disputar com zagueiro, vai corpo a corpo ali dentro da área. Então, Pedro é esse jogador. Pedro errou, ele sabe que errou com os companheiros, pediu desculpa e ficou magoado com 2 coisas. Como foi a declaração do Felipe e como foi o que, não sei, não falou, mas pode ser o Boto, né? Na verdade, não era o Felipe que tinha que fazer aquele pronunciamento. Eu falei isso. Isso expôs o Felipe. Eu falei. E aí ele foi fazer aquilo que o diretor não fez. É isso aí. Mas, de qualquer maneira... Mas o Flamengo é muito grande, eu sempre digo, clubes grandes como Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, todos, Fluminense é maior do que qualquer jogador, porque a história ela fica, a história ela é muito bonita. Rivelino no Fluminense, cracaço, mas passou, a vida ela segue. Zico, o maior de todos, até hoje é reverenciado, mas a vida ela segue. É o Deus da Gávea também, mas ele não está mais em campo. Então, e o Flamengo segue. Com o Zico ganharam o Mundial, sem Zico, porque não está mais, ganharam 2 mundiais também. É verdade. Você entendeu? Então é isso que eu digo.
digo que eu sempre digo, eu tenho uma história nos clubes, no Vasco, São Paulo, muitos clubes que eu joguei, Santa Cruz, mas a vida ela segue. E o clube, eu sempre digo, onde eu trabalhei é maior do que qualquer jogador. Jogador não pode ser maior nunca do que qualquer clube, nunca. E principalmente uma torcida como o Flamengo. Uma vez eu jogando na Argentina, o cara, não, porque Boca tem 40 milhões de torcedores, papel, Boca, né? Aí eu falei, isso aí é só a torcida do Flamengo, fala do Corinthians, de São Paulo. Calma. Não, eles são fanáticos. Eles são muito fanáticos. Eles são fanáticos. Eu joguei no News Old Boys, sou torcedor do News Old Boys, né, lá na Argentina, mas assim, você vê a força que é um Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todos esses times grandes, o que o Palmeiras está fazendo nos últimos anos, títulos que ganha, esse treinador Abel que ele me mata toda vez quando ele briga com a arbitragem, porque não era isso que eu queria ver dele, né? Ele arrebenta toda hora com a arbitragem, mas assim, o trabalho do Abel é magnífico no Palmeiras. Não tem como contestar. Não, e como do Felipe Luiz também no Flamengo logo cedo. Só que o Felipe Luiz é educado. Mais cordial. Aí, mais cordial. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. A zaga era sua casa? Eu fui um meia chegando a volante que terminei indo pra zaga lateral. Comecei de lateral, né? Eu narrei você como lateral. No Guarani. No Guarani de Campinas. Exatamente. Comecei no Guarani como lateral. Narrei jogo teu lá no Brinco de Ouro, vários. E aí, a gente tinha um timão. Olha o time do Guarani, eu vou escalar quando eu cheguei lá. Valdir Pérez no gol. Eu de lateral direito. A zaga era Júlio César e Gotardo. Olha que zaga. Que isso, hein? E lateral esquerdo era Zé Mário. Volante era Ney Pandolfo e Tite. Tite era o volante. Aí meia esquerda era Neto, Garoto, era Rubem Feijão. Na frente era Edmar de centroavante, Niquinho, ponta e Gerson Sodré. No ano depois, aí entrou João Paulo, Evaí, aí Mauro Silva, toda aquela geração. Miller. Não. Miller São Paulo. Era João Paulo, Evaí. Evaí. Centroavante espetacular. Cara, como é que pode? Aí o filho do Zico era Guarani. Torcedor do Guarani. Torceu pro Guarani. Ele é torcedor do Guarani. Até hoje, né? Até hoje. Hoje tá rala Guarani, porque tá difícil hoje, né? Não, tá aí, pra subir esse ano tá difícil. Fica sempre um jogador que atua, ela fica no coração, não fica? Por quê? Porque quando eu saí de Santa Cruz, o Guarani veio, o Carlos Alberto Silva disse, contrata ele que eu assino embaixo. E quando eu vim, meu sonho era jogar no Vasco, né? Aí quando eu assinei com o Guarani, o cara do Vasco vai te levar. Eu falei, não tenho como voltar atrás. É a palavra, pô. Já tô assinado, não vou. O sujeito homem tem que honrar, não, né? Falei não. E digo do bigode. Não, e outra coisa, feliz. Porque foi um clube que... O Ricardo Rocha, ele existe no... Galvão, né? Porque eu e Ricardo Gomes, a gente foi pra zaga. E era dois Ricardo. Sim. Aí o Galvão disse, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Como é que eu vou chamar os dois Ricardo? Ele falou, não, um é Ricardo Rocha, o outro é Ricardo Gomes. Porque se você pegar minhas narrações, todas é Ricardo. Eu narrei você, Ricardo. Eu não sabia esse sobrenome na época. Entendeu? Mas também não tinha dois Ricardo, então fica Ricardo. Exatamente. Agora os dois na zaga, como é que vai Ricardo? Os dois zagueiros, Ricardo e Ricardo, qual deles? Ricardo Rocha, aquele nome que impõe respeito, né? Ricardo Gomes muito também, os dois, né? Ricardão joga muito, cracaço. Aliás, teve uma passagem que eu lembro aqui, de vez em quando já contei, que com os dois... Na Copa de 94 você joga o primeiro jogo contra a Rússia, né? Lá no Stanford Stadium. Isso. E eu tava lá, narrei o jogo nós jogamos uns dias antes, a gente foi a Fresno, né? Tá falando do calor, né? Naquele calor infernal, alguns companheiros desmaiaram e tal. Não foi. E a gente tava transmitindo, sentado, eu narrando o jogo, sentado num colchão de gelo. Esses que a gente compra pra fazer churrasco. Isso, é verdade. E ali, cara, a temperatura, 46 graus, imagina no gramado quanto é que tava, né? Teve um lance até que o Branco chutou, bateu uma falta, bateu num fotógrafo lá, pegou nos óculos do cara, espatifou. Exatamente. Né? Mas eu sentia quando os jogadores extenuados, e nesse jogo o Ricardo Gomes se machucou, não foi? Eu me lembro que na volta, quando a gente parou num posto para refeição, aquele posto sofisticado lá, e o Ricardo Gomes estava sozinho dentro do ônibus, porque ele estava todo enfaixado, ele tinha quebrado. O que foi a contusão dele? Foi um estiramento. Foi um estiramento, né? Foi uma distensão forte. Ele nem desceu do ônibus. Nem desceu. Ele ficou lá e a gente foi para pegar alguma coisa. Mas assim, é a vida, é a história que a gente fala. Você joga na estreia Pifa, e aí a zaga vira Aldair,
Dois monstros. E Márcio monstros. Santos. 2 monstros. Mas todos falam, é unanimidade no grupo, que o Ricardo Rocha foi fundamental ali no bastidor. Como é que foi essa O história? Ricardo, você é um cara que anima o grupo, né? Isso. Agregador, né? Sempre foi. porque E é eu engraçado, hein? porque eu sempre fui assim. O Penido me conhece, as pessoas que trabalharam comigo. Eu acho o seguinte: problemas todo mundo tem na vida, mas não dá pra ficar com a cara emburrada toda hora, não dá, meu irmão. E eu também não sou igual um palhaço rindo toda hora. Então, engoli um palhaço. Então, eu tenho o meu meio termo. Um treinador português, Manuel José, do Sporting, uma vez eu tava brincando, ele me chamou e disse: opa, foda-se, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho, pá. Ou seja, Porra, não é conhaque, na hora não. de beber, vai beber, agora aqui não. Aqui. Aí eu aprendi: conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Isso aí é pra você colocar. Quando o jogador cair de Miguel, tu diz: meu irmão, levanta, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Canequinha não é conhaque não, meu filho. É isso aí, muito bom. Entendeu? Então, aí eu aprendi isso com ele, então é isso. Eu sempre fui muito feliz, alegre. Vem isso da minha mãe, que minha mãe me ajudou muito. Eu sou jogador, um homem, tudo que eu fui na vida é minha mãe. Agora vem cá, qual foi o perrengue no futebol? Uma vez você me contou que estava no Fluminense e você falou, Penido, e uma coisa inacreditável, eu tô falando do Fluminense, eu não tô falando do clube aqui do Boteco da Esquina, não. Eu sei. Um perrengue, a gente na base do sanduíche, não tinha Não. sanduíche pra todo mundo, era legal. Não, Como é que foi? Benedito, eu vou ser sério. Eu fiquei 3 meses, 5 meses eu acho que fiquei no Fluminense. Não tinha como ficar mais. Ali não tinha mesmo. Aí pintou o Sporting de Portugal em 96 e eu saí. Porque assim, é difícil você contar. Eu nunca vi assim, em relação de um clube de futebol que eu joguei, a não ser o Santo Amaro, muito fraco, mas de todo Santa Cruz, nunca eu vi uma situação daquela. Igual do Fluminense. Nunca. Que sentido? Nunca. De tudo. Salários atrasados, não tinha comida. O ônibus, uma vez, foi levar a gente, não pagou o ônibus, voltamos todo mundo para casa. Aí no hotel, o hotel não aceitava, mandava todo mundo para casa. A gente foi jogar em Bacaxá, não me lembro. A gente pegou o ônibus, eu, Renato e Cacau, né, que hoje é empresário, gente boa pra caramba, meu amigo. Fomos pra casa de Bris, perdemos meu amigo Bris Belga, né, um cara sensacional. A gente foi pra casa da tia dele, compramos lanche, pagamos a gente. Então fazíamos lanche, nós que pagamos. Tinha que comprar o lanche pra poder lanchar. Nem lanche, não, meu irmão, eu nunca vi aquilo. Pô, num clube dessa expressão. Pô. Nunca vi aquilo. 96, eu nunca vi aquilo. Era desesperador o dia a dia no treino. Porque os jogadores com dificuldade, e aí você vem para a parte de baixo, que são os trabalhadores. 3, 4 meses sem receber, aí é um sofrimento. Aí eu e Renato, e quem tinha uma condição melhor, ajudamos da melhor maneira possível, né? Mas não dava, muita gente. Entendeu? Eu vou ser sério, eu não recordo de ter recebido um pagamento. Nenhum. Talvez um de 5 meses. Também quando eu fui embora abrir, não quis botar em justiça. Você não quis entrar na justiça para cobrar? Não. Falei, não. Me libera que eu vou embora e que realmente... Você vê, nesse ano eles caem para a Série C, né? E caiu para a Série No ano do C. rebaixamento. Porque eu acho que é o pior momento da história da vida do Fluminense em 123 Como anos que ele fez agora, nesse fim de semana. Exatamente, um clube de torcida maravilhosa, pessoas do bem, não podiam ter deixado acontecer tudo aquilo com o Fluminense. E graças a Deus tem o Mário aí fazendo uma bela campanha, né? Está com o Renato aí, começou bem, né? Chegando entre os 4, não está bem no Brasileiro, 4 jogos, 4 derrotas, mas daqui a pouco começa mas a ganhar. outra fase, recentemente foi campeão da Libertadores. Não, e daqui a pouco também vai vir, eu acho que é questão de tempo, vão vir empresário, uma SAF forte também. Qual o seu conceito da SAF? Eu gosto, se for para ajudar os clubes, porque é isso que eu digo, qual é o conceito de SAF? Aqui para nós, o cara bota dinheiro para tirar, o cara não bota dinheiro, aí eu gosto do Fluminense. Feito agora, eu quero ver o cara do Grêmio, botou 130 milhões, vocês viram? Teve um torcedor do Grêmio que colocou 130 milhões, comprou o estádio, comprou não, porque o estádio era uma empresa, e deu pro Grêmio. Ele vem como presidente, pode ter certeza. Ele não botou esse dinheiro de graça. Vai botar, rasgar 130 milhões. Eu acho que não vai. Para dizer, coloca outro presidente e tá certo, tem que ser mesmo. Porque você investe. Agora, vamos dizer, o jeito Testa de ser, me preocupa só esse jeito. Eu adoro o Testa, eu adoro o que ele faz no Botafogo, só que você não, do jeito de Testa, você não vai ter ídolos. Claro que você ganhou 2 títulos, mas assim, um jogador vai, ele vende, ele vai vender. Mas ele é ligado na tomada 220, né? Ele é o tempo não, mas eu inteiro entendo ele.
o projeto dele, o modelo de negócio dele é esse. O modelo de negócio dele tem que ser o Botafogo. Se ele for, ele é um homem inteligente. Ele tá largando, né, os outros da E tem Igor, que largar. Ele, se pra tiver... se concentrar no Botafogo. Tem, porque jogadores brasileiros saem toda hora, grandes jogadores. Se ele fixar aqui, vai revelar muitos jogadores, porque o Botafogo, tudo bem. Deu sorte, não. Vamos elogiar competência. também a competência de quem trabalha ali, do scout do Botafogo. Veio jogadores de graça, que custaram milhões, né? E isso é competência. Espero que continue. Mas assim, o torcedor, ele gosta de estar o ídolo, né, na tua casa. Você vê, eles sentiram a saída do Luiz Henrique, né? Agora a saída do Almada, agora saiu mais 2, né? O zagueiro ficou 6 meses, eu acho. O do Santos nem 6 meses. O Jair. Né? Jair já saiu. Isso dói especialmente pro torcedor do Botafogo, que tem muitos ídolos. Talvez dos grandes times, o Botafogo é o que reúna mais ídolos. E campeões mundiais também. Então, entendeu? Então o Botafogo tem essa relação. Só que o torcedor do Botafogo, ele entendeu o que é testa. Eu sei que daqui a pouco ele vai vender, mas também ele vai trazer. Ele vai vender o Montoro e vai descobrir o outro que é não sei o que. Ele vai. É porque é um negócio, por isso que eu digo, eu acho que o Testa, ele é um rei lá dentro, a torcida o ama e tem que amar mesmo, porque esse cara, eu vou ser sério. Aí eu pedi do que era o Botafogo e o que é o Botafogo. O Montenegro falou pra mim, 10 dias antes dele assumir, falou: Penido, o Botafogo vai fechar, vai falir. Ele não vai ficar... mais ou menos não. Ele vai ter que pedir desligamento na federação e se um dia voltar, vai voltar na 4ª divisão. Então é bom ele sempre falar isso, o Montenegro, porque para mostrar a força desse cara, né? Se esse cara não chegasse, o Botafogo ia morrer. E ele é um ídolo e tem que ser mesmo ovacionado onde vai, a torcida gosta. Eu gosto do seu jeito, aquele jeito dele, brincalhão. O cara diz, pô, ele é meio... O Ricardo, eu tenho alguns amigos meus, parece até brasileiro, ele gosta da brincadeira, da farra com os jogadores, né? Mas é o jeito dele. O torcedor tem que entender. Agora, ele quer muito ao bem do Botafogo, mas, Penido, eu digo, e Rafa, eu me agarro com o Botafogo. Mas ele tem um estilo mão de ferro, tipo aquela administração bem centralizada. Mas tipo o Eurico Miranda fazia no Vasco. Quem manda sou eu e acabou, última palavra. Eu sei, mas tem que ser, eu acredito quem manda, tá? Eu aprendi isso com o doutor Eurico, tem que ter um que manda. Peraí, Penido. Tem que ter uma pessoa que comande. Ele escuta todo mundo. O Teste escuta. Assim, ele não trazia esses jogadores que ninguém conhecia. Exatamente. Então ele escuta. Você é um dos maiores zagueiros da história do país. Eu não conhecia nem o Bastos, nem o Barbosa. Não. Zagueiros campeões da Libertadores, a melhor zaga das últimas temporadas. Não, e trouxe jogadores importantes. O Massal, lateral esquerdo, e o Eduardo, Carlos Eduardo. Massal, que jogadoraço. Não é isso não. Ajudou muito o Botafogo. Jogou de zagueiro, jogou de lateral. E tem uma coisa nele que eu gosto, que eu noto muito clubes, quando eles começam a crescer, o Botafogo ele começa a pegar gosto de títulos. Vá por mim. Vira papatito. Vá por mim, o Botafogo começou a gostar. Os jogadores que trouxeram gostam e os jogadores que estão aí, entendeu? Então o Massal e o Carlos Eduardo, que hoje está no Cruzeiro, eu vi esses caras como liderança. Houve aquela confusão, saíram aí, Carlos Eduardo saiu, o Massal. Às vezes tem jogadores, deixa ele aqui que ele vai me ajudar nessa relação do grupo. Claro. E aí o Botafogo foi, contratou o Massal de novo, trouxe, que para mim é uma liderança. Um jogador como esse tem que ficar no clube para ajudar os jogadores mais jovens. Quem tá chegando, o Botafogo precisa, porque todo mundo, o Botafogo é um time campeão. Pô, peraí, 50, 60 não, pô, né? Você mesmo tá falando, Montenegro, vai fechar. Não é isso que o torcedor do Botafogo quer. Então ganhou 2, eu vi que é uma exigência maior do seu torcedor e os jogadores começam. Eu vou falar de um time de futebol chamado São Paulo Futebol Clube. Você pode falar muito bem que você é muito ídolo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É o maior clube brasileiro que eu joguei. Nada em termos de tudo, de organização e de time. E é o único tricampeão mundial. Eu fui em 89, Penido, jogar no São Paulo, saí do esporte e vim pro São Paulo, fui campeão paulista. 89 eu fui vice-campeão, você narrando o Gol de Sorato. Gol de Sorato, lá. Eu jogava no São Paulo. E eu tava lá. Tá? O Bi do Vasco brasileiro. 90. A gente joga com Corinthians. Corinthians ganha. 2 vice-campeonatos. E vai pro terceiro, com o Bragantino. A gente ganha de 1-0, empata 0-0. E de lá eu fui vendido pro Real Madrid. Eu só saí do São Paulo porque era Real Madrid. Eu fui pro Real Madrid. Quando eu cheguei lá, em 91, o São Paulo não devia nada de estrutura ao Real Madrid. Olha só. Pergunta Careca um dia esses caras o que era o Napoli. Não tinha nem chuveiro para tomar banho.
Quando o Careca foi pro Nápoles, saiu do São Paulo. Essa estrutura do São Paulo não era 1000 vezes melhor do que a do Nápoles. O Nápoles era mequetrefe e o São Paulo era top de linha. Tô te falando, conversa com o Careca, com o alemão, não tinha nem vestiário, era uma coisa alemão, ex do Botafogo. Ele falou lá, quando chegamos lá, levamos um susto. Então, levou um susto. Então, o São Paulo nunca vi aquela coisa profissional. O São Paulo, e eu me recordo que o Silas, o Miller, quando eu estava com ele na seleção, Ricardo, tu tem a cara de São Paulo. Se um dia que tu for para lá, tu não vai sair, é muito bom, é maravilhoso, todo mundo elogiando. E eu tive a sorte e comprovo. E outra coisa, São Paulo tem um problema muito grave, para o jornalista. Não sabiam nada. Tinha uns cardeais. Eles, 4, 5 cardeais, eles comandavam. O problema era ali. E ali, eles matavam no peito e 0. Então os repórteres falavam, pô, é muito ruim cobrir o São Paulo, porque a gente não tem notícias. Não tinha acesso. Não tinha. Você está falando, o que você está falando aqui, o Gerson, Canhotinha de Ouro, fala no meu programa. Na época dele. Aqui no Geraldinos e Arquibaldos, eu apresento 5 às 6 da tarde aqui. E sábado eu faço o programa que é Show da Galera, de 3 às 6, com o Gerson, o Dé, o Heraldo, o Valdir Luiz, os comentaristas da casa, eu ancorando e tal, e a gente bate papo. O Gerson conta histórias, e ele é maravilhado, ele diz, no Rio eu sou Botafogo, e sou tricolor em todos os outros lugares, ele é apaixonado pelo São Paulo. Incluindo o Fluminense, e ele foi bicampeão lá no São Paulo. E ele fala exatamente isso. Aí eu fico pensando, de vez em quando eu converso com ele aqui nos bastidores, aqui da rádio, eu digo, cara, eu não entendo, eu gosto muito do São Paulo, eu fico bobo de ver como é que os caras deixaram o São Paulo sair desse patamar e ser porque hoje o São Paulo está superado pelo Palmeiras dentro de São Paulo e pelo Flamengo, em termos de estrutura do Flamengo. O que está acontecendo com o São Paulo? O que houve? Não de dívida, mas assim, de sem treinamento, é muito bom do São Paulo, mas o Corinthians é melhor. Também. O Corinthians evoluiu também. Cotia. O Corinthians não, Cotia. Não, ninguém tem igual Cotia. Cotia é São Paulo, né? Cotia é do São Paulo. O centro de treinamento da base de São Paulo, acho que poucos clubes no mundo têm. No mundo. Aquilo não existe. Aquilo é Disney. Lógico que eu torço para os times do Rio, eu quero ver Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, ganhando sempre, estando lá em cima. Mas a gente tem respeito por essas camisas pesadas. E o São Paulo é um time que está acostumado a ganhar. Incomoda a mim, como amante do futebol, ver o São Paulo derrapar, ver o Corinthians derrapar. Eu torço pro Rio. Mas chega onde eu te falei, quando eu saio, vou pro Real Madrid e vejo a grandeza do São Paulo, aí 91. Aí de 91 eu Tele, a gente foi campeão brasileiro junto, eu vou me embora, eles ficam. Tricampeão mundial, ganham tudo. Por quê? É aquilo que eu te falo. É os garotos. Cafu, Elivelto, a chegada do Palhinha, mesmo jovem. Então você começa a criar um grupo de vencedores. Isso mentalidade de vencedor. Como o Flamengo fez, Palmeiras fez. Palmeiras mudou um pouco depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, nem Abel não. É verdade. Até o momento não colocava base. Vanderlei que colocou os garotos. E todos esses meninos que estão aí, inclusive o Gabriel Menino, que o Botafogo trouxe, o Danilo. Outra coisa. Ele lançou todo mundo. E outra coisa, o Abel, quando foi treinador depois de Vanderlei, não botava. Não usava garotos, não. Não usava. Olha o primeiro ano de Abel, se ele usava. Ele aproveitou o que Vanderlei, mas ele ficava ali meio. Agora sim, ele está colocando esses garotos para jogar. Mas é isso que eu digo. Então, são clubes muito fortes. O São Paulo tinha isso. O cara ia jogar com o São Paulo feliz. Eu vou ser sério, eu joguei nos 3 clubes do Rio. Os 3 clubes, nenhum deles eu recebi em dia. Nenhum. Tirando o Flamengo, que o Flamengo hoje tá fora da curva, né? O Flamengo hoje Você viu que o Saúl, né? Como é o... Saúl. O que ele falou? Saúl Iníguez. Não devem a nenhum clube da Europa em estrutura. Eu fui convidado, inclusive fui convidado de honra, agradeço muito. Na época era o Bandeira de Melo, o Landim falou comigo, foi ele até que me ligou. Eu fui convidado para a inauguração do CT, e eu fui um dia antes da inauguração formal. Cara, eu te confesso, eu conheço todos os países do mundo onde tem futebol de bom nível. Todos, conheço todos, sem exceção. Quando eu entrei no Ninho, Ricardo, eu fiquei de queixo caído. E quando você entrou, foi o quê? 2, 3 anos atrás? Já está melhor ainda. Não, melhorou muito. Chega de equipamento. Naquele tempo já era o bicho, já era um negócio assim. Eu me lembro que eu fiquei... Falei, cara, porque eu fui ao centro de treinamento dos grandes clubes da Espanha, da Holanda,
Da Espanha, que cada coisa maravilhosa, na Europa toda, né? Na Alemanha, o Bayern de Munique, a estrutura do Bayern. Não existe. Que tem até o estádio, o do Real Madrid hoje é humilhante. O centro de treinamento, quando eu fui, não era melhor. Quando eu fui em 91, do Real Madrid não era melhor do que o São Paulo. Não era. Não era. Hoje é humilhante. Mas também o faturamento, Madrid, né? Quanto fatura? O Flamengo fatura na faixa superior a 1 bilhão por ano, que é onde o Botafogo vai chegar esse ano, né? Depois de 700 milhões ano passado. Só de venda. Nunca na história do Botafogo. Só de venda de jogadores. Mas aí é o conjunto. Não, conjunto. E o Flamengo também, que vendeu agora, fez uma grana. O Flamengo fez caixa aí superior a 500 milhões. Vamos dizer, mas eu estava lendo. Por isso que eu te falo, a vida. Eu acho que o Real Madrid esse ano bate a 1.200 euros. Aí a gente bota isso multiplicado por 6. 1 bi euros. Eu li uma matéria essa semana sobre o Real Madrid, né? Então, os clubes estão crescendo. Não, tem muito dinheiro sim. E outra coisa que eu vou falar, a gente colocava 100 mil pessoas no estádio para jogar. Flamengo e Vasco, 150, ok, tudo era bonito. Jogos bons jogos, clássicos. Gente, o torcedor brasileiro está indo a campo. O do Sport está indo a campo do Ceará, o do Fortaleza, o do Bahia. Os jogos estão lotados. E não é só Flamengo não, tá? Não é só para ver Flamengo não. O torcedor brasileiro, depois da pandemia, está lotando os estádios. Fortaleza está arrebentando, o Sport. O Vasco não joga para menos de 15 mil. O Sport jogou agora com o Santos, claro, tem muita vez Neymar lotado o estádio. São Paulo é o melhor momento do futebol nordestino? 5 times. Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia. Na Série A. Gigantes. O Remo brigando lá, fuçando lá para subir, hein? Região Norte vem aí também, daqui a pouco. Região Norte. Exatamente, olha. Eu acho legal essa expansão, você não acha, Ricardo? Eu acho também que precisa ter cuidado as SAFs, quem assume, de não falar merda e bobagem. Por que eu falo isso? Quando o cara assume, no Brasil não dá para cravar, eu vou permanecer na primeira divisão. Não crave isso. Porque aquilo que eu te falei, cuspir pra cima é um perigo. Talvez eu falaria hoje só de 2 times, Flamengo e Palmeiras. O resto, calma, o Cruzeiro tá investindo bem tudinho. Porque, gente, vocês têm uns 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, 2 do Sul e 2 de Minas. A gente tá falando de 12 clubes. Esquece esse 12. Aí tu tem a maior SAF do Brasil, qual é? O Bahia. Que é o grupo, é o mais rico, é o Grupo City. O maior SAF do Brasil é o Bahia. Que nesse momento pagou tá no G4. As dívidas, pagou todas as dívidas. Rogério Ceni, muito feliz lá, um ótimo treinador, jovem também, tá lá. Contrata jogadores jovens. Eu tô te falando, 12, esse aí 13. Aí tu tem um Bragantino com uma estrutura monstruosa. Numa cidade pequenininha. 14. Aí tu tem Fortaleza, 15, que tá lutando ali embaixo para cair. Tá? Mas vai recuperar, dificilmente vai cair. Não, aí eu pergunto, quem cai? Mirassol, agora que não cai esse ano. O 7º colocado, o Mirassol, tá do Francisco, lá tá fazendo gol todo jogo. Irmão, aí eu te pergunto, o Mirassol, que não deve cair, eu acho, não deve cair. Quem que cai? É muito difícil o Campeonato Brasileiro, não dá pra cravar, o campeonato mais difícil do mundo. Disparado. Sou eu que tô falando. Joguei no Real Madrid, joguei na Argentina, ali tu tem 3, 4 clubes. Você tem na Espanha 3 clubes, aí de vez em quando um atleta Bilbao de 20 anos, Valência de 30 anos. Teve um La Corunha. Exatamente, mas é muito. Djalminha, turma. Não tem, é muito difícil no Brasil, né? Não dá. Furar a bolha é difícil. Não dá pra você cravar assim. Eu vou permanecer na primeira divisão. Eu dei uma entrevista, que é bom, em Recife. E a turma do esporte, alguns torcedores muito exaltados, não, Ricardo, isso aqui, eu sei que você é do Santa Cruz, mas que é esporte, não pensamos igual a você, porque isso aqui é muito grande e a gente não vai cair nunca mais. Tem 5 pontos, grande favorito para cair, não estou dizendo que vai cair. Aí eu falei para eles agora, eu queria saber o que é que vocês me respondem o que eu falei. Aí começa com desculpa, não, meu irmão, não estou falando isso. Eu estou falando que o Campeonato Brasileiro, primeiro, você tem que se manter. Primeiro. Sem dúvida. Eu não digo Palmeiras, time que luta para título, mas alguns títulos mantenham-se na primeira divisão. Depois, se vir Sul-Americana, o próprio Fortaleza ficou em 4º.
G4. Disparou no G4. Baita campanha. Né? O Bahia agora, tudo. Então, não dá pra você cravar e mentir pro torcedor. Eu, qualquer clube, já recebi proposta, falei, não vou, porque eu não quero entrar em empolgação de dirigente. Você seria o quê? Tipo diretor de futebol. Você pensa em voltar a ser treinador? Depende. Eu não, treinador não. Não, treinador não. Quero não. Uma roubada. Não, quero não. Desgasta o coraçãozinho. E diretor também tudo desgasta muito. Eu tô vendo algumas coisas, recebi uma proposta, mas não quis, rateei, disse não. Tô bem, tô lá com o Galvão, na Bandeirantes, estou aqui com você batendo papo. Eu gosto disso aqui, entendeu? Porque, aliás, dá um grande abraço ao Galvão, adoro ele. Gente boa demais. Tentar arrastar o Galvão aqui Vamos no tentar, dos podcasts. Vamos trazer ele. Entendeu, irmão? Então, o que eu falo pra vocês é que envolve proposta de time grande? Envolve uma vida. Não, time médio. Mas assim, envolve uma vida. Mesmo não é médio que é grande. Deixa eu falar. Tem irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tu viu o que aconteceu no esporte? O cara batendo no peito do jogador. Incrível. Deu uma tapa. E outra coisa, grave isso que eu tô falando. Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a mulher apanhou e disse, vamos pegar uma para Cristo, Maria da Penha, vamos colocar para Cristo não, que o que fizeram com a mulher não existe. Pegaram ela, a Lei Maria da Penha. Vai matar alguém, Penido. Vai matar no treinamento. O cara vai dar um tiro, aí a lei vai ser aquela. A lei Ricardo Rocha levou um tiro, é um herói. Eu não quero isso, porra. Aquilo que aconteceu em Corinthians, do São Paulo, não existe. Elas estão esperando acontecer uma tragédia. Pô, no esporte, eu vou ser sério, o cara deu uma tapa. Se esse jogador revida, o que seria aquela batalha campal ali? Não, nem é bom pensar, porque eu me lembro, por exemplo, eu estava fazendo o jogo Vasco Esporte, que saiu uma porradaria, invadiu o campo, porque o jogador do Vasco comemorou, não sei o quê. Os caras saíram da arquibancada, viraram a ambulância e a médica grávida foi chutada, cara. E não aconteceu nada. Jesus, Maria e José. Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Isso... Cara, é uma coisa assim, aquilo ali é o quê? É uma floresta, silvícola, são índios, são selvagens. Nós estamos no ano 1400, o Brasil não foi descoberto ainda? O cara quando dá a tapa no peito, tá vendo essa turma aqui? Todo mundo tá fechado. Vamos lá, vamos avançar. Nós temos uns quadros aqui. A gente já tá cansando o Ricardo, já alugamos, já passou do tempo. Aqui você mas o papo é muito aqui bom. É de casa. Eu vou te falar. Olha pra lá, Ricardo. Joguei mais ou joguei menos? Penidão, abre pra gente. Você jogou mais ou menos. Maldini. Pô, esse é um craque. Aí eu respeito. Esse cara. Respeita. Maldini. Eu joguei lateral e zagueiro. Maldini também. Mas Maldini não tem Copa do Mundo, não. É Ricardo Rocha. Chupa, Maldini! Chupa, Maldini! Isso aqui é Ricardo Rocha, meu irmão. Fala baixinho, tu jogou muito. Mas... Jogou muito. Vai tomando. Isso aí de marcar isso, às vezes o torcedor não entende. A gente fala brincando, mas... Claro. Isso aqui é não tem ego nenhum. Muitos deles jogaram muito mais do que eu. Mas isso aqui é uma brincadeira e faz parte. Vamos embora. Vamos lá. Papum. Léo Ortiz. O Ricardo Rocha? 2 bigodudos, inclusive. Não, e joga muito. Esse cara é um cracaço. Joga pra cacete. Elegante, né? Puxa, Tudo que lembra um pouco você. Você era muito técnico, ele também era. Ele deu uma consistência à zaga do Flamengo. Arrumou a defesa do Flamengo. Arrumou junto com o Léo. Léo Pereira também tá muito bem. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, beleza. Acho que Alexander Barbosa ou Ricardo Rocha? O campeão do Botafogo? Alexander Barbosa, grandão lá. Sei quem é, joga muito também, liderança total. Campeão brasileiro e campeão da... Eu ganhei o brasileiro em todos os sentidos. Campeão brasileiro você também é. Alexandre, vamos lá, eu ganhei o brasileiro, tu ganhou também. Você ganhou a Copa do Mundo, ele não ganhou. E eu não ganhei a Libertadores, a Copa do Mundo tem mais peso, eu vou votar em mim. Gustavo Gomes ou Ricardo Rocha? Cracaço de bola. Jogou mais, jogou menos? Aqui pra nós, a maioria eu ia colocar no empate, não pode, né? Então tem que falar, né? Jogou mais ou jogou menos? Então sou eu, Ricardo Rocha. Não tem muro. Não tem muro não, tá bom. Não tem muro. Júnior Baiano ou Ricardo Rocha? Eita, 2 sopas de tamanco. Sabe o que é sopa de tamanco? Pau puro. Pau puro. Esfolava o centroavante. Teve um lugar que eu fiz, eu dei empate, eu e ele. Agora, Júnior, já que tem que decidir, tu foi vice e eu fui campeão do mundo, então eu vou votar em mim. Ronaldo Angelim. Também jogou muito, cracaço de bola, tem história. Um é do Ceará, o outro é de Recife. Eu vou votar no Recifense, Ricardo Rocha. Gamarra ou Ricardo Rocha? Aí tu me quebra. Paraguai. Aí tu me quebra. Eu achei esse cara... Mas você era gênio de bola na zaga. Também. Mas aí eu não vou votar. Tem 2 zagueiros que eu respeito muito. Esse é um deles. Vou votar em Gamarra. Gamarra, Que né? jogador esse cara. Thiago Silva.
cracaço. Eu daria empate. O monstro, né? Meu Dois Deus. monstros. Esse é um monstro também. Esse cara é um... Esse cara fez história num... Thiago, me desculpa, mas quando eu estiver contigo eu vou dizer que é empate, mas eu vou votar em Ricardo Rocha. Você acha que o Thiago Silva deveria ir para a próxima Copa do Mundo como Se uma tiver liderança? bem, por que não? Por que não? Eu também acho isso, cara. Não, eu não envelheceria, eu não levaria 5, 6 velhos. Vamos levar Thiago, mais Hulk, mais Ganso, mais Nilson. Aí envelhece muito. Porque é o Thiago Silva, né? Mas o Thiago e mais um, eu levaria. E outra coisa, são 8 jogos agora, né? Porque antes eram 7, agora é um jogo a mais. Agora tem mais Pô, time. não precisa ele jogar 8 jogos. Ele estando no grupo ali, levantando esse grupo, numa liderança, seria ótimo. Tempo num jogo, tempo no outro, o outro no banco, joga 4 jogos, e metade faz uma linha de 3 zagueiros, por que não com ele? Adorei Com seu Militão de comentário. lateral. Adorei, Ricardo. Porque você é campeão do mundo, você tem propriedade pra falar uma parada dessa. Tô contigo, Thiago Silva na Copa. Vamos pro próximo quadro, então? Agora é um ou outro. Rapidinho, é papum com o Ricardo Rocha, o Brabo tem nome, campeão mundial. Um ou outro. Pedrinho, dando no Maracanã. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te perguntar o seguinte: já que é um ou outro, Maracanã ou Santiago Bernabéu? Você jogou nos dois, brilhou nos dois. Eu vou ser sério, Santiago Bernabéu é o sonho de qualquer jogador um dia jogar no Santiago Bernabéu. Se você perguntar, teu sonho era jogar no Real Madrid? Não, eu pensava assim, jogar num time grande, tinha ido para Portugal, voltei, estava bem no Brasil, então saí com 29 anos, talvez não ia. Mas o presidente do Real Madrid me contratou e um dos maiores momentos da minha vida foi ter jogado no Real Madrid. Mas de criança é o Maracanã. Maracanã, né? Não dá, é Maracanã. É Maraca. Eu queria... Velho Maraca. Não é o velho Maraca e eu tenho um gol meu jogando pelo Guarani contra o Flamengo. Em 86 ou 87. Você tava narrando esse jogo, se brincar. Tava 87. Tava narrando. Ganhamos de 2-1. Eu fiz um gol jogando de lateral direito. Era o Ricardo, não era Ricardo Rocha ainda. Não tinha o sobrenome. Era só Ricardo. Ricardo, xerifão, essa eu não queria estar na sua pele pra responder, não. Vasco de 2000 ou Flamengo de 2019? Botei o Vasco de 2000 que você não tava mais, você não tava no Vasco de 2000. Essa pergunta vamos buscar os títulos. O Vasco 2000. Né? Qual é os títulos? Campeão brasileiro. Libertadores foi em 98. Campeão da Mercosul com aquela virada histórica sobre o Palmeiras, 4-3, a virada do século. E o Flamengo em 2019 ganhou o Brasileiro, Libertadores, Carioca. Se for por título, o Flamengo tá pesado, né? Mas tiver um jogo, Vasco de 2000, Flamengo de 2019. Do lado do Vasco, o ataque do Vasco era Euler, Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Viola. Então, o Flamengo tinha Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Everton Ribeiro. Vasco de 2000 venceu o Flamengo de 2019. Que jogaço que seria? Próximo. São Paulo de 91 ou de 2005? 2005 ele é muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Campeão mundial. Título mais importante. Raí no auge, né? No auge. Não, 2005 é o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Agora quer ver o negócio? O de 91. Do Mineiro. O de 91 ele ganha um brasileiro para que aconteça tudo isso. Perfeito. Uma vez teve um ator, essa história eu gosto de contar sempre, um ator chamado Kirk Douglas, que você sabe, né? Kirk Douglas. Famoso. E ele tem um filho chamado Michael Douglas. E perguntaram a ele assim, Kirk Douglas, o Michael Douglas está fazendo grandes filmes. Ele pode ser maior do que você? E o pai falou assim, não, ele não pode ser, ele é maior do que eu. Mas só tem uma coisa, ele nunca passou o que eu passei. Acabou a entrevista. Perfeito. Aí subiu as letrinhas, acabou a conversa. Acabou a conversa. Ele nunca passou o que eu passei, então... Você tem coisas que são definitivas na vida. Você, por exemplo, eu lembro sempre que você sabe que o Charlie Chaplin, gênio, Charlie Chaplin. Esse é o maior. Vamos fazer um concurso. Muita gente não sabe disso. É verdade. Vamos fazer um concurso para ver quem é o melhor imitador do Charlie Chaplin. Aí ele foi e se inscreveu. Ficou em terceiro lugar. Pra você ver, né? Pra você ver. E você falando nesse monstro, tem 2 monstros pra mim, né? Tem tantos, né? Charlie Chaplin, Chico Anísio pra mim. Chico Anísio, meu irmão, esses Chico dois, Anísio. Pra mim... Não tem igual, né? Não. Tem muito top, mas desse nível não tem. E os talentos da família estão convidados aqui também, o André Lucas, o Bruno Mazeu, a gente quer muito a presença deles também em homenagem ao Chicão. Romário Ronaldo. Bom, 2 gênios do futebol.
Difícil. Eu até estava falando com vocês, né? É muro? Tem um jogador... Não, muro não, tem que definir, né? Porque ficar em muro, aí eu tenho que voltar. Por isso que você é o cara. Por isso que você é o cara, Cara, você é o cara. Não, aí é o seguinte, o único jogador que teve a lesão no mesmo joelho, igual a lesão, foi o Ronaldo. Ele tem uma lesão no esquerdo e a mesma lesão no direito. Que pode isso, né, cara? Impressionante. Esse cara é um monstro, é um gênio, tudo. Mas assim, é porque eu sou muito fã do Romário. Eu sou também. muito fã do Romário. Esse cara é um absurdo que eu vi fazer, né? Quando eu joguei com ele, e ele fala naquele jogo Brasil-Uruguai, ele dá uma lição do que é futebol. Eu adoro o Ronaldo, mas eu também votaria no Romário. O Romário, na área, foi o maior jogador que eu vi. É isso aí, não tem não. Nunca vi um jogador na área. Eu acho até que Ronaldo tem mais explosão vindo. O Romário tinha velocidade, mas Ronaldo ele vinha mais com explosão, habilidade, mas assim, o Ronaldo o Romário dentro da área, ele te matava. Era inacreditável, né? E outra coisa, não tinha história, menino. E aí, meu irmão, ele fica tranquilo. Como dizia o Paulinho, ele chega na área e se faz de morto pra comer o coveiro. Exatamente. Qual é a sua melhor história com o Romário? Tem uma história com o Uruguai, né? No Uruguai a gente estava no Maracanã, ele tinha aquela briga do Zagallo. O Brasil e o Uruguai jogar, ele foi convocado. Ele não tinha sido convocado nenhum jogo da eliminatória, nenhum. Você sabe disso, aquela briga no Brasil e Alemanha. Pô, uma confusão. Confusão que ele, você me trouxe até aqui para ficar no banco, eu vim lá, não precisa me trazer mais não. Eu tava narrando esse jogo, inclusive. O jogo foi em Porto Alegre. Porto Alegre. Brasil e Alemanha, eu tava lá. Aí ele falou, você me trouxe para isso, então não precisa trazer mais não. Não foi mais convocado. Trouxeram ele. Aí passei o dia com ele, a gente batendo papo, tudinho. Fui lá no quarto dele, ficamos, e no outro dia a gente foi treinar no Maracanã. Ele falou assim pra mim, amanhã, assim mesmo, ele falou, vou dar chapéu, caneta, vou esculachar com esses caras e vou fazer 2 cocos, meter 2 gols. E eu tô te falando. E depois até vou botar 2 cocos nos caras lá. E ele falou, depois quando terminar o jogo, eu vou correr atrás de Zagallo nessa porra. Não faz isso, porra. Porra, tu quer correr atrás do cara, porra. Aí ele, não, tá brincando, não, vou ficar de olho em você. Aí, jogo. O zagueiro era Canapes, um zagueiro que jogava no Atlético Mineiro, estava na seleção uruguaia. O time da seleção uruguaia é um baita time. É um timaço. Foi, né? Toda aquela seleção de gente. Aí ele deu um chapéu, aí eu olhei para Ricardo Gomes e o Ricardo Nazário. Aí ele deu uma caneta num zagueiro. Falei, puta merda, que filha da mãe. Terminou o primeiro tempo, a gente descendo no túnel. Aí ele olhou para mim e disse, tu não viu não? A caneta de chapéu, os 2 gols é agora. Ele meteu 2 gols. E meteu os 2 gols. Segundo só não correu atrás de Zagallo porque eu fui abraçar ele. Se você fantástico. Não segura, ele ia. Que legal, que legal. E eu na eu chamei de Rei Mário. Rei Romário. Ele fala. Ele botou o Brasil na Copa. Aquele jogo. Ele sempre. Então eu vou te falar um negócio. Ele fala, então você narrou o maior jogo dele na seleção brasileira. Ele fala que o maior. Ele foi espetacular. Ele foi espetacular naquele jogo. Ele fez tudo. Ele botou o Brasil na Copa. Não, ele fez tudo. Ele fez tudo. Aquele jogo, ele veio na casa dele, Maracanã, lotado. O que esse cara jogou... Foi a maior atuação individual que você viu? Vi. Foi. Ele fala que ele disse que é a maior atuação dele na seleção. E foi mesmo. Foi. Ele fez chover, meu irmão. Caneta, chapéu, gol perdido, gol feito. Ele pegou o jogo, botou no bolso e falou assim, aqui ninguém encosta. O dono da parada aqui sou eu. Entendeu? Então ele foi esse cara fantástico. Então, essa é uma história legal. Porque ele falou pra mim, vou meter 2 cocos, caneta, chapéu e vambora. Usando o termo que ele fala, pica de cachorro, Romário. Vamos lá, de 0 a 10. Próximo quadro, vamos lá. Uma notinha de 0 a 10, vamos às notas então. Cara, de 0 a 10, Pedrinho do Vasco. Pedrinho, jogador hoje, dirigente, hoje voltar tudo. Englobando tudo. É claro que eu não vou dar 10, eu gosto muito do Pedrinho. Eu vou dar uma nota alta para ele, porque eu sei o Vasco que ele pegou. Eu converso muito com o Pedrinho, eu acredito nas propostas dele. Aí o torcedor diz, mas tu não tá aqui, é para contratar, mas é muito buraco. Ele deu uma declaração, agora tem muita coisa para se falar. Sim. Que a luz tinha gato, entendeu? Então ninguém sabe do que aconteceu, que tá acontecendo no Vasco. As coisas ainda não foram abertas. Então ele tem que falar. Ele já falou agora, sabe por que eu pago 150 de luz? Porque tinha gato.
É gato. Tem que abrir a caixa preta Vasco, tem que ter gato de luz, é Entendeu? Demais pra Então eu não sei, Pedrinho não abre pra mim, ele é muito meu amigo, eu sei muito superficialmente, eu sei do trabalho dele. Pedrinho, eu vou te dar um 8 e eu tenho certeza que daqui a pouco tu chega a 10. É muito difícil ser presidente do Vasco, é muito difícil. Por isso que eu digo, menino, eu não quero ser presidente, amo Santa Cruz, não quero. Eu posso ajudar, como ajudar um dia o Vasco. Agora, trabalhar com presidência, um diretor de futebol, talvez um diretor, mas vira assim, vidraça. Vira e pancada. Agora você vê o Pedrinho, um gênio da bola, ajudou tanto o Vasco em tanta coisa e tal, e de repente não, sendo esculachado, é obrigado a ouvir desaforo. Muita coisa, entendeu? Então é triste porque eu conheço a índole dele, é um cara sério, né? E enfim, mas eu torço por ele. É uma notaça, nota 8, uma baita nota. Que nota você dá pro Felipe Luiz? Felipe Luiz. Como é o nome do... Eu quero saber aquele cara que na Globo fazia muito seriado. Ele... Como é o nome? Humorista? O irmão, ele era irmão do cara que é o teu nome do Maracanã. Ele é pernambucano. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Como é o nome do Maracanã? É o... Mário Filho. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é de Recife. Pouca gente sabe. Tá? É verdade. É de pernambucano, pouca gente sabe. Você sabe que quando eu comecei a minha carreira em 69, eu trabalhei com o Nelson Rodrigues. Ah, então bizarro. Você é um homem feliz. Você trabalhou com a fera. Esse cara, é um gênio. João Saldanha, esses caras, né? Tudo... Todos, eu trabalhei com eles todos, inclusive aqui na Rádio Tupi com o Saldanha. Então, que legal. Parabéns, Benito. Entendeu? Então, esse cara é um gênio. E toda unanimidade é burra, né? A gente sempre diz isso, ele falava isso, entendeu? Daí você falou do Felipe Luiz. Felipe Luiz. Eu adoro o Felipe Luiz como treinador. Adoro. Inteligentíssimo, tem um grupo então nós somos todos os burros, porque hoje não conheço ninguém que seja contra o Felipe Luiz. Não, por quê? É como eu digo, errar todo mundo erra. Como a unanimidade é burra, e eu não quero ser dar 10, sair não dar 10. Vou meter um 8 também pra ele, mas ele daqui a pouco pode chegar a 10, mas assim, eu sou fãzaço dele. Eu acho, como você acha também, que ele vai chegar à seleção brasileira. Vai. Eu acho que ele merece a seleção merece o Felipe Luiz. E ele tem respeito de jogadores, comissão técnica, todo mundo, é um cara sério, fala, não fica buscando desculpa. Personalidade, né? Não, é outra coisa, acaba o jogo, o cara fala da luz que tava ruim, do campo, e não fala do jogo. Ele não vem com esses subterfúgios, né? Tem conteúdo, né? Não, tem conteúdo, não dá pra ficar contando história. Jogou bem, jogou mal e vambora. A vida segue. De 0 a 10, qual a nota que você dá pra SAF, o modelo de administração? SAF. Depende da SAF. Vamos dizer, pra mim a do Bahia é o melhor. Eu daria 10 pro Bahia. As demais 7, 6, porque eu quero ver o que é a SAF. Vamos dizer, a do Botafogo, eu já entendo do Botafogo. Eu sei que o teste quer. Ele quer revelar jogador, vender, traz e vai e compra. O teste é isso. O teste, ele é vendedor. Ele é um cara vendedor. Mas ele ama o Botafogo. Ele abraçou o Botafogo como ninguém. E o torcedor do Botafogo, ele tem que sentir orgulho. É o Vasco. O que a gente vai falar? Da SAF do Vasco. Nota 0, 777. Esperando a próxima. 3 vezes 7 não é 21, 3 vezes 7 é 0. Não, e outra coisa, é o anão que cresce. Comprou o anão. O anão cresceu no circo. Comprou o anão. Entendeu? E tem outras SAF saindo. O meu Santa Cruz, hoje parece que ia sair uma decisão. Tá sofrendo até hoje. A do Santinha merece. O Santa Cruz é a maior torcida de Pernambuco. Não. Olha, é uma baita praça, uma puta praça em Pernambuco. É foda no futebol. Recife. Com os três grandes clubes, né? Deles, o esporte está mais em evidência e tal. Tá. O Santa Cruz tem mais torcida. Deixa eu falar uma coisa. Não é porque é meu time, não. Eu sou fã. Santa Cruz, ele coloca, se deixar, 40 mil pessoas pro jogo. É porque houve um problema agora, vai, não vai. Agora deu 8 mil, mas vão ter umas... Começa um mata-mata. Você vai ver. O torcedor do Santa Cruz arrebenta, chegando junto. O mundão do Arruda, num jogo do Santinha. Mas você vê, o estádio tá caindo. Houve problema no estádio, na estrutura. Vão jogar... Mas é o teu negócio, né? Há quantos anos... Vou fazer uma analogia aqui do Santa Cruz com o Vasco, que são potências. Isso. Lógico que o Vasco é uma potência nacional, o Santa Cruz não tem a mesma projeção nacional. Mas é uma potência regional muito relevante. Mas, regionalmente ele tem a mesma potência. Ele é o time de maior torcida. Agora, não entra dinheiro há quantos anos? Então, a estrutura, o estádio, eu quero o vestiário. Ver mais, eu daria 6 a SAF, algumas mais, mas no geral um 6. E é como você falou, é esperar para ver
que essas pessoas que estão entrando nessa... Mas eu acho que é um mal necessário, que vai ajudar. Você concorda que os seus times do coração, o Santinha e o Vasco, especialmente o Vasco, são os maiores potenciais reprimidos do futebol brasileiro? Muito. Hoje eu vi uma pesquisa das maiores torcidas do Brasil, tá? Sim. E Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Não sei se o Vasco está da quinta, não. Eu duvido. Historicamente, o Vasco é a segunda, terceira maior torcida do país. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou nordestino, eu sou de Recife. Impressionante o que tem de torcedor do Vasco. Mas assim, é impressionante. Eu vou para Natal, vascaíno, eu vou... Não é porque eu só joguei não lá no Vasco, não. A quantidade de vascaínos que tem. É nacional, né? Entendeu? Então, o Nordeste tem só 40 milhões de brasileiros, né? Sem contar, né? Porque é a paixão que o Vasco deixou. E muitos anos sem ganhar, parece que o torcedor... né? Solidário. Eu tenho 2 filhos. Solidário na eu tenho dor. meus 2 filhos. Eu Vascaínos. falei vascaínos. Eles são carioca, né? Eu tenho 2 do primeiro casamento, são Santa Cruz em Recife, mas aqui eles são Vasco, os 2 daqui são Vasco e Santa Cruz lá. Que legal. Né? Então esses 2 ele tem que torcer, o resto ele faz o que quiser da vida deles. Mas para Santa Cruz, faz o que quiser. Bom, xerife. Vamos dizer, eu sou Real Madrid, o outro é Barcelona. Ok? É a vida deles. Beleza, mas aqui em casa, não. Aqui dentro de aqui no Brasil não vem com esse negócio, não. Pô, que nota você dá pra CBF? Última nota. Isso é difícil também, né? Não, é lá embaixo, a nota baixa que espero que suba. Um 5, talvez até para baixo, porque não se pode esperar tantos anos, tanto tempo um treinador que, graças a Deus, resolveu vir, tem peso, um treinador importante, mas precisa melhorar muito. É muito cedo para tomar alguma posição e alguma nota ao novo presidente. Ele não tem nem tempo para a gente julgá-lo. Mas o que aconteceu nesses últimos anos, eu daria 5 com essa nota máxima. Nós fomos, eu e o Rafa, nós fomos dar uma entrevista no podcast Setor Sul, e aí me perguntaram qual é o gol da sua vida. Qual é o gol da sua vida? Eu falei, pô, cara, é muito difícil. Pô, eu comecei em 69. Tudo bem que eu comecei a narrar efetivamente em 72. Mas em 1972, pô, o Rafa narra há 4 anos. De 72 para cá, porque eu já narrei tudo que você puder imaginar. Copa do Mundo, 10. Fórmula 1, 150 grandes prêmios. Copa do Mundo de basquete, 5. Jogo de futebol final de campeonato, mais de 50. De cada campeonato. Copa do Brasil, desde que ela existe em 89. Todas. É difícil, mas a gente Copa do Mundo, um monte. E aí é o seguinte, qual o gol mais... Ricardo difícil. Rocha, qual aí é o gol da sua vida? Qual foi o gol? Você era zagueiro, não era goleador, era um mega jogador, um patrimônio do futebol, mas você fez gol. Qual foi o gol da sua vida? Como é que eu narraria esse tal gol para ver se eu narrei? Qual foi o gol? Foi um gol Flamengo e Guarani. Esse gol foi importante, porque eu ainda estava me adaptando ao futebol. Você lembra bem do lance? Lembro. É um do lado direito. Então é o seguinte. Do lado direito. Nós somos narradores, nós vamos ficar calados e você vai narrar. É o seguinte, é uma bola. Eu não sei se eu tenho esse gol aqui, acho que não tenho, não. Mas eu tenho que... É uma bola lançada para mim do lado direito. Eu driblo narrei. A gente vai montar, em sua homenagem, é demais, a sua narração com o lance rolando. Ricardo Rocha, o locutor. Prepara o lance aí pra você ter de bengala, que aí a gente vai montar uma homenagem especial. Rapaz, eu queria essa montagem mesmo, porque eu não sei... Barato bom do Ricardão. Vem com a bola, vamos lá, narra aí. Não, na realidade, é porque eu não sei. Como é que nasce a jogada? Você lembra? Lança do lado esquerdo pro lado direito, do lado esquerdo pro lado direito, é o lateral. Ela passa por todo mundo, eu pego essa bola, vou no fundo, faço que cruzo, corto pra dentro, aí o Cantarelli sai, eu por cima, por cobertura. E aí? Guarani 1-0. Gol do Guarani. Gol do Guarani. Beleza. Nosso Ricardo Rocha. Beleza. Tá descrito o lance. Vamos deixar aqui. Mais descritiva. Não houve o grito de gol, mas a história foi bem contada. Não, mas foi o cruzamento de bola, vendaninho de fundo, rabiscou o Beck, Cantarelli adiantado, meteu por cobertura, guardou! Golaço! Gol! Aí beleza. Maravilha. O gol do Ricardo Rocha. Xerife, muito obrigado pela participação. Você é um campeão do mundo. Não é à toa que você foi o primeiro. Você é o primeiro. Obrigado, a gente poderia ficar horas e horas, porque são muitas histórias, né? Uma história muito bonita de vida, a sua carreira nem se fala, é um espetáculo. Obrigado. Obrigado, Rafa Penido. Obrigado mais uma vez. Sabe que eu sou seu fã, e nós aqui, como jogador, como companheiro, como parceiro, e dos papos, né? Participar desse primeiro podcast é um orgulho para mim. Então, e esse pode ser talvez o meu último podcast
podcast assim, né? Que eu digo, porque eu vou fazer uma cirurgia no meu joelho, vou ficar uns 3 meses aí de molho. Então, quando você boa disse, cirurgia. Ricardo, Consertar esse joelhinho você aí. falou, Ricardo, eu falei, é o homem. Obrigado Obrigado pelo demais, carinho. cara, Você é carinhoso. Agradecendo a produção do Jean Vinês, também o Bruno Valentim aqui no bastidor, a galera que fez a coisa acontecer. Você no Tupi Esporte, se inscreva, quase 1 milhão de inscritos aqui no canal verdinho da Tupi no YouTube. E se prepara, cara, já deixa o sininho ativado, porque toda segunda-feira, meu camarada, você, meu amigo, minha amiga, tem Penidos Podcast, podcast com a cara do Rio, o mais brabo e o mais querido. Fecha a conta e passa a régua, Penidaço. Até segunda que vem, galera. Estará aqui o presidente do Flamengo, ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Promete, promete.